todos pela construção e iniciativa da Eto Soluções, da Associação Brasileira de Cimento Portland, ABCP, SNIC, Sebrae Nacional. Hoje nós vamos ter um curso com o engenheiro Martin, que vai falar sobre inovação tecnológica em pré-fabricados para construção residencial. Meu nome é Janaína Velar e eu sou da Eto Soluções. O Martin é engenheiro mecânico pela Universidade Federal Alemã de Aachen. Em 1990 ele se formou, doutor em engenharia mecânica e ocupou diversos cargos de gestão em empresas internacionais nos Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Brasil. E por mais de 5 anos é gerente da Progress Group no Brasil. Olá, Martin, seja muito bem-vindo ao nosso movimento. Obrigada por aceitar esse desafio e ministrar aqui um curso de apenas 60 minutos com com um assunto tão grande que você precisa estar repassando para a gente. Muito obrigado por poder apresentar esse tema, né, a inovação tecnológica em pré-fabricados com o foco na construção residencial. Na pauta, eu tenho, depois de uma breve introdução, eu quero falar sobre os tipos de elementos pré-fabricados e alguns exemplos de execução na obra. Depois, processos para pré-fabricados, processos industrializados, os tipos de processos. Depois, cases de empreiteiras, alguns cases e de empresas de pré-fabricados com as conclusões. Vamos lá. Talvez a melhor maneira como introduzir o tema é com uma pergunta: por que usar pré-fabricados? E nós estamos conhecendo as queixas diárias, provavelmente, sobre obras convencionais que são demoradas, ineficientes, de uma maneira artesanal até qualidade, a gente está questionando às vezes. Eu nem quero entrar muito nessas queixas, eu quero falar sobre os pré-fabricados e justamente salientar um dos assuntos típicos dos pré-fabricados, que é planejamento. E assim, quando você usa o planejamento e a metodologia de planejamento com pré-fabricados, automaticamente você tem também prazos previsíveis e um dos grandes assuntos em contraste com as obras demoradas. Um outro assunto, por que usar pré-fabricados, é o desejo do engenheiro de fazer mais com menos. E para isso, tipicamente, exatamente aí você chega talvez também de considerar pré-fabricados. E quando você chega em todas essas perguntas, você deve talvez analisar a situação atual e mais ainda para analisar isso, você tem que quantificar também os métodos e a situação atual e uma maneira como analisar isso é, claro, medir uma coisa. Por exemplo, analisar, quantificar andamento de uma obra, de a construção por tempo. E tipicamente a gente usa aqui, por exemplo, a metodologia de quantificar andares por semanas ou, muito mais ainda, metros quadrados fabricados ou instalados ou metros cúbicos de concreto como recurso por dia e por homem. E exatamente isso é uma metodologia que eu vou utilizar mais nessa apresentação, falando sobre a quantificação, a produtividade de processos em, por exemplo, metros quadrados de painéis ou metros quadrados instalados por dia e homem. Bem, a história dos pré-fabricados começou antes da guerra, mas com certeza o principal pontapé inicial era depois da guerra. Eu peguei um elemento da Alemanha Oriental, uma pequena parte da Alemanha, com 16 milhões de habitantes,
E eles tinham, depois da guerra, de 1,9 milhões de habitações. Na verdade, eles nem tinham tempo para perguntar por que usar pré-fabricados. Era uma necessidade. Eles sabiam que eles não podiam utilizar obras convencionais de construir tudo isso em pouco tempo. E automaticamente chegou, assim, à conclusão que eles têm que utilizar um método, por exemplo, placas ou painéis, lajes, como você está vendo isso aqui, para industrializar a construção. E assim, o primeiro projeto deles da Alemanha Oriental no ano 1970. Eles utilizaram esse projeto para construir em total 660 mil habitações, com esses tipos de placas completamente pré-fabricados, industrializados, com todas as instalações, com lajes, também em combinação com lajes, construindo prédios até mais de 20 pavimentos, completamente sem vigas e sem pilares. Então, são, nessa época, já painéis estruturais ou painéis autoportantes. E essas obras, depois de 50 anos, eles estão lá ainda. E quando você viaja a Berlim, por exemplo, vale a pena de visitar desses bairros. Você pode tranquilamente ver, depois de 50 anos, estudar as obras, executar 50 anos atrás, estudar as patologias que praticamente não tem. Até hoje, essas residências têm apresentam uma alta qualidade de vida para os moradores. E, com tudo isso, eu quero chegar já na primeira pequena conclusão. Essas tecnologias são absolutamente maduras, comprovadas, não são tecnologias novas, são tecnologias que já foram utilizadas já 50 anos atrás e foram só mais desenvolvidas. E exatamente isso é o assunto da minha apresentação, que eu quero mostrar o uso dessas tecnologias em conjunto com as melhorias que foram adotadas para fazer isso mais produtivo ainda. E uma pequena observação, a nossa empresa já participou nessas obras em 1970. Bem, falando sobre as vantagens e os benefícios de pré-fabricados, com certeza tem tipicamente esses 4 assuntos: custos, qualidade, design, sustentabilidade. Alguns detalhes de custos, por exemplo, claro, a gente já falou um pouquinho sobre previsibilidade de construção, o tempo de construção, mão de obra, melhor uso de materiais, principalmente de usar o material com menos desperdício. E tudo isso resulta depois numa industrialização da construção. Quando se fala sobre a qualidade, o primeiro assunto que nós temos de entender é que nós não temos mais uma fábrica, nós não temos mais uma obra, agora nós temos uma fábrica. E dentro da fábrica nós temos processos controlados no chão da fábrica. É um outro tipo de uma qualidade que você consegue com os processos de produção do que numa obra. E além disso, você tem a possibilidade de fabricar e também montar, independente das condições do tempo, em qualidade diretamente acabamentos superiores. Nós vamos falar sobre esse assunto em seguida. Eu vou mostrar bastante fotos e até vídeos para falar sobre a qualidade e acabamentos, porque isso é um medo dos pré-fabricados. Design, eficiência estrutural, principalmente com pré-moldados com proteção. Isso é grandes vãos, é um assunto quando você utiliza os pré-fabricados com maior eficiência estrutural. Eu vou falar um pouquinho sobre a criatividade arquitetônica em seguida, e tudo isso, claro, você pode embutir também isolamento termoacústico nos painéis na construção. Futuramente,
Com certeza também no Brasil a sustentabilidade vai ganhar mais atenção, menos resíduos, menos desperdício, melhor utilização das matérias-primas e, quem sabe, como você montou, você também pode desmontar e reciclar pré-fabricados. Isso é uma possibilidade também que já foi tudo desenvolvido. Bem, criatividade arquitetônica. Só mostrando esse slide, você talvez nunca iria ter pensado que essa obra, por exemplo, aqui foi feita de pré-fabricados. Nós temos de sair dessa ideia que pré-fabricados, como na Alemanha Oriental, pós-guerra, que é só repetição. Nós temos de quebrar paradigmas. Os pré-fabricados oferecem muita criatividade aos arquitetos e talvez até uma criatividade maior ainda, utilizando os pré-fabricados. Velocidade. A gente falou isso, sobre isso eu quero dar só um exemplo, esse prédio aqui na foto, com 23 pavimentos, foi concluído, chave na mão, com todos os acabamentos, depois de 24 semanas depois da fundação. Como isso é possível? Bem, você está montando, você tem pouquíssima sujeira. Eu vou utilizar e dar exemplos para esse método de obra seca mais ainda em seguida. E quando você tem uma obra seca, você tem pouca sujeira e você está construindo, montando, e ao mesmo tempo já no pavimento anterior, instalando os acabamentos. Isso é uma grande vantagem desses pré-fabricados. E se você quiser, nós podemos abordar mais ainda o tema. Será que esse tema realmente é importante para nós no Brasil? Eu acho que sim, é um assunto também. Bem, depois dessa breve introdução, vamos entrar agora nos tipos de elementos pré-fabricados. Os produtos principais que a gente utiliza para as obras residenciais, por exemplo, aqui na Europa, seria no porão paredes duplas. Nas paredes externas, por causa do inverno, parede dupla com isolamento. Paredes internas com parede dupla simples. Em combinação, você usa e favoriza essa opção laje treliçada com parede dupla. E, é claro, todos eles, esses painéis e lajes, vêm com todas as instalações dentro dos elementos. Depois eu pensei, bem, esse exemplo da Europa não encaixa bem para nós, para a nossa realidade aqui no Brasil. Eu escolhi um segundo exemplo da Ásia. Diferente aqui, e já bate mais com a nossa realidade, ambientes menores, e assim automaticamente você tem muito mais paredes internas, e isso dá estabilidade lateral. É um assunto bem interessante dessas casas. Paredes externas em parede maciça, paredes internas também parede maciça, lajes pode ser tanto uma laje maciça como uma laje alveolar, escadas com patamar, e tipicamente tem um andamento da construção, um andar por dia, ou você constrói toda essa casa em 2 dias. Olhando agora mais nos exemplos, a laje treliçada nós já mencionamos, muito utilizada no Brasil, concreto armado. Quais são as principais características desse pré-fabricado? É um elemento semi-acabado, você precisa concreto in situ, você precisa sim escoramento. A grande vantagem deles é o espaço para as instalações antes de concretar a laje. Isso é um grande favorito deles. Outro bem positivo deles é a parte inferior é absolutamente lisa, você não precisa rebocar. Quando falando mais sobre lajes, vamos comparar isso com a laje maciça.
já bem utilizados também no Brasil, muito mais utilizados na Alemanha. Você não precisa montagem com escoras. Você monta e está diretamente pronto com a colocação, sem escoras. Facilita a obra. A grande positivo desse tipo de elemento, que talvez dá para ver, escondido, na verdade, já pelo concreto, a grande facilidade de já ter todas as instalações desde a fábrica, dentro do painel. E isso é o assunto na Europa. Falta gente nas obras. Você tem que transferir toda a complexidade que você tipicamente tem na obra, melhor a uma fábrica, onde você controla esses processos também. E agora vem o assunto, você tipicamente pode produzir essa laje maciça, não utilizando o concreto mais na obra, e assim você favorece exatamente a obra seca. Parte inferior, completamente liso, você não precisa reboco. Agora vamos entrar nas paredes. Primeiro, a parede maciça. As características deles são que tem todas as instalações e pontos de içamento dentro do painel. A espessura varia de 10 até 40 centímetros e ela é mais utilizada para obras de baixo custo, vamos dizer, e até 25 pavimentos em prédios. Um lado é completamente liso, um outro lado tem que ser alisado. Paredes, continuando com paredes, agora a parede dupla. As principais características da parede dupla são, por exemplo, espessuras de 18, tipicamente 18, até 60 centímetros. Isso é um assunto interessante. Baixo peso próprio no transporte e na montagem, porque as placas são espertas, eles não pesam muito. Você usa, sim, concreto in situ, no meio das capas, tipicamente, para dar uma alta resistência. A gente fala isso um conjunto monolítico, para sustentar altas cargas para prédios altos, por exemplo, ou para galpões. Vamos ver isso em seguida. E mais uma característica bem interessante é que você tem dois lados com alta qualidade de acabamento, significa que você não precisa reboco nenhum para esse tipo de aplicação. E como a laje entrelaçada, a facilidade de embutir todas as conexões, todas as instalações dentro desse vazio. Paredes. Só para completar o assunto, como as paredes duplas podem ser também isoladas, também as paredes maciças podem ser com isolamento termoacústico. Aqui até para fachadas externas, painéis de parede, com qualquer tipo de acabamento, e aí começa de novo a liberdade, a criatividade arquitetônica. Com certeza você não faria uma fachada dessa in situ com concreto na obra. Bem, tudo isso significa também a utilização de 3D e do BIM. Alguns exemplos aqui, tipicamente você quer iniciar desde o orçamento já tudo em 3D. Todas as instalações, depois o planejamento da montagem, até o transporte. Você melhor faz tudo isso em 3D. Isso é uma ferramenta maravilhosa. Com isso você vai, com o BIM, você vai exatamente ter os prazos previsíveis e organizando assim diretamente também, quando você já tem tudo no BIM, você do BIM, literalmente, você produz na fábrica também. Tudo isso é a mesma linguagem. Bem, agora vamos entrar pré-fabricados e alguns exemplos de execução na obra. A sequência de uma
obra com pré-fabricados seria mais ou menos que você recebe o painel, você prepara, onde você vai sentar com a argamassa, com 2 pontos de apoio em nível, fixa a escora, sonolagem, e precisa tipicamente 2 escoras rosqueadas por painel. Aqui você já tem uma bucha, você só entra com o parafuso, e esse ciclo tipicamente demora, com guindaste ou grua, como o transporte, tipicamente uns 20 minutos. E assim você tem um ciclo de montar cada 20 minutos um painel, e assim você chega mais ou menos numa produtividade de 400 metros quadrados por dia, com 4 pessoas, e para se acostumar na nossa metodologia, 400 metros quadrados com 4 pessoas, e dia são 100 metros quadrados por dia homem. Não? Então, vamos utilizar e manter esse número na cabeça. Agora vamos dar uma pequena viagem e ver algumas obras. Vamos começar com uma obra da Olé Casas no Brasil, por exemplo, tem outras obras também. A Olé Casas tem fábricas em São Paulo e no Ceará. É uma grande construtora com uma bagagem de mais de 13 mil casas ou mais já construídas. Eles usam parede maciça e paredes com miolo de tijolo, principalmente para casas de 1 a 2 pavimentos e para elementos de muros. A produção deles é simples e bem padronizado, bem organizado, porém as etapas são todas executadas manualmente, e assim também a produção e a montagem têm tolerâncias de centímetros. Os painéis simples necessitam, por isso, etapas de retoques, acabamentos e alguns revestimentos que é intenso de mão de obra. Agora vamos dar uma outra obra, vamos dar uma olhada na Rússia. Na Rússia tem, por décadas, uma ampla aceitação de pré-fabricados em obras residenciais, principalmente, com milhões de habitações já realizadas. Todos os painéis já são sem uso de reboco e com todas as instalações. As obras são chamadas obras secas para construir até no frio do inverno. Vamos viajar mais um pouquinho, vamos ir para os Emirados Árabes Unidos. Essa fábrica aqui na foto é menos automatizada do que as fábricas tipicamente da Rússia, são tipo carrossel. Na obra dá para ver agora, por exemplo, as conexões com vergalhão vertical, o uso de escoras rosqueadas para a montagem e a fixação no aprumo. E aqui também, em seguida, dá para ver os painéis, parede maciça. Até também eles usam, aqui dá para ver bem, laje alveolar em conjunto com paredes maciças. E eles já realizaram várias grandes obras, condomínios grandes com até 4 pavimentos. Isso é o típico lá nessa região. Vamos viajar agora para Panamá, América Central. Essa empresa aqui tem um sistema carrossel um pouco mais automatizado do que nos Árabes Unidos, porém não tanto como na Rússia. A tecnologia entrou no Panamá poucos anos atrás. Eles usam mais painéis maciços, com conexões, como visto anteriormente, por vergalhão chumbado, aqui dá para ver isso bem. E a conexão vertical entre os painéis com pequenas placas de solda. Aqui agora, como eles enchem as bainhas com grouch para chumbar o vergalhão vertical nas bainhas. E como essas placas são milimetricamente, o preenchimento das juntas de aproximadamente 1 centímetro é rápido como uma bisnaga para evitar
microfissuras e para a melhor proteção contra a umidade. Vamos viajar mais um pouquinho, agora vamos viajar à Itália, a nossa própria construtora Progress. Na Itália tem 2 sistemas carrossel, completamente automatizado. Como já falado anteriormente, né, eles usam mais a parede dupla, como dá para ver aqui, e mais em conjunto com lajes treliçadas. Porém, como nessa filmagem aqui, essa obra se usa laje alveolar em conjunto com parede dupla. E isso pode ser principalmente interessante para galpões, utilizando essa parede dupla, espessura mais de 40 centímetros, para evitar o uso de vigas e pilares. Você tem parede dupla direta para as obras comerciais sem vigas e sem pilares. E essa obra dava para ver também na sequência montagem rápida. Mais 2 exemplos, clientes nossos na Itália e na Tailândia, só fotos da obra, para dar exemplos que esses pré-fabricados já têm, na verdade, aplicado no mundo inteiro. Depois dessa de pré-fabricados, elementos, tipos, execução na obra, vamos entrar um pouquinho no assunto de processos industrializados. Método de produção que também bem utilizado já no Brasil é a produção horizontal de painéis de alta qualidade, quando se usa uma superfície metálica retificada das mesas. E assim, automaticamente, você produz alta qualidade dos pré-fabricados. A produção horizontal é mais flexível. Tem também a produção vertical em formas baterias. Por causa do tempo, nem queria mostrar fotos de forma vertical agora. Você faz a moldagem na posição horizontal e depois da cura, você inclina a mesa para a retirada na posição vertical para o subsequente transporte na posição vertical e montagem dos painéis na posição vertical. Opcionalmente, tem essas mesas com aquecimento e vibradores, e tipicamente essas mesas são um investimento relativamente baixo. Uma filmagem de uso dessas mesas, por exemplo, cliente nosso no Equador. A instalação aqui tem 7 mesas basculantes. Vamos ver agora as etapas de trabalho. Depois da limpeza e desmontagem, vem a colocação dos requadros, a armadura e manual. Nós estamos vendo aqui os requadros, os separadores com ímãs. Depois segue a amarrar os eletrodutos com as tomadas e demais peças. Em seguida, a distribuição manual do concreto com uma caçamba. Os trabalhadores, em seguida, espalhando manualmente com pás e uma barra niveladora para aplanar um pouco o concreto. E agora vem o assunto de vibração com sistema de vibradores integrados nas mesas. E depois ainda o alisamento fino manual da superfície superior. Claro, você pode alisar isso mais ainda. Depois da cura, a retirada na posição vertical com o basculamento das mesas. Nessa fábrica se produz mais ou menos 200 metros quadrados por dia com 10 pessoas. Então, já utilizando a nossa metodologia, eles têm uma produtividade mais ou menos de 20 metros quadrados de painéis por dia homem. 20 metros quadrados de painéis, ulagens por dia homem. Agora, vamos entrar na produção horizontal, porém automatizadas.
Toda a pré-fabricação, com toda a armadura, com todas as conexões, as instalações, janelas, tudo. E utilizando software para maior controle, para mais eficácia do fluxo de trabalho, tanto para o gerenciamento de toda a logística e incluindo também até a parte anterior da produção, os orçamentos. Esse tipo de fábrica se utiliza tipicamente para a produção em alta quantidade. Dando mais agora um pouquinho uma olhada nesse processo industrializado, em vez de ter mesas fixas, você tem essas, vamos chamar isso primeiro mesas, mas na verdade a gente chama esses pallets. Pallets que se movimentam em toda a fábrica. Isso é como se fosse uma linha de produção. Um desses pallets tem, por exemplo, 12 a 13 metros aqui e uma largura de 3,50 metros. Então, são grandes formas horizontais, pallets, que se movimentam na fábrica. Vamos olhar um pouquinho mais ainda no processo dessa fabricação. Começando no início, quando você retirou os elementos e você tem um pallet vazio. Então, a primeira etapa é a limpeza. Esse pallet passa por baixo de um dispositivo e recebe automaticamente a limpeza. Em seguida, a aplicação do desmodante. O pallet passa por baixo e recebe óleo desmodante. Cofragem, os requadros. Tipicamente, um robô coloca esses requadros. Porém, eu quero também mostrar uma sequência agora com os requadros colocados manualmente. Um plotter desenhou os contornos e o trabalhador está colocando os requadros que tem em todos os tamanhos. Você está vendo a facilidade. E como esses requadros têm em todos os tamanhos, você faz painéis em qualquer tamanho. Se você precisa de 2,71 metros de largura, você aceita 2,71 metros. E o outro talvez tem 2,72 metros. Tudo bem. Você viu também aqui, agora vamos observar isso mais uma vez. Ele alinha o perfil, esse requadro, fecha os ímãs e já está pronto. E cada ímã que você colocou aqui, cada ímã tem uma força equivalente a 1.000 quilogramas de força. Então, esse requadro você não vai retirar. Depois da cofragem, da colocação por robô ou manualmente, vem a armadura. Num processo bem industrializado, você utiliza e prefere uma tela eletrosoldada que já vem todo o estrutural dentro da mesma tela. Você está vendo o espaçamento diferente entre os vergalhões, até bitolas diferentes para como calculado pela estrutura, pelo estrutural, você coloca essa tela eletrosoldada e ela é tipicamente fabricado just in time por máquinas. A gente vai ver isso em seguida. A concretagem é mais uma dosagem de posição automática do concreto em cima desse painel. Depois da concretagem, você tem a compactação. Como a gente viu na filmagem de Equador, era uma vibração de alta frequência. Isso aqui é uma vibração de baixa frequência, horizontal. Então, tem essas diferenças dependendo do painel, você utiliza uma ou a outro tipo de vibração. Depois da compactação ou vibração, se for painel parede maciça, você tem que alisar, processo automatizado, e depois entra na cura. O chamado transelevador, que é esse dispositivo aqui, pega toda essa pallet e coloca esse pallet de 12 a 13 metros por 3,50 numa câmara de cura. Nesse exemplo, a câmara de cura é fechada
porém, você pode utilizar também, no norte do Brasil, ou no Ceará, uma câmara de cura aberta. Tem essas opções. Depois de 8 a 10 horas, você retira os elementos, começa com a desforma, afastando os requadros, e vem a desmoldagem com o basculamento desse todo esse pallet para facilitar a retirada do painel na posição vertical já, que você não faça isso na obra, e sim na fábrica. E no final, entra na estocagem e todo esse processo controlado por um computador, onde corre também o BIM. E quando tem esse tipo de circuito, por isso tem o nome também, sistema carrossel, o sistema de circulação, porque você utiliza uma produção como se fosse fechada, de linha de produção. Olhando aqui, é uma grande fábrica, olhando agora aqui, agora limpeza desmoldante, o pallet segue a próxima etapa, recebe a cofragem, o pallet vai para a etapa de armadura, recebe aqui o concreto, assim a compactação, segue para a empilhagem e a câmara de cura. Depois, a 8 a 10 horas, o pallet segue a desforma, desmontagem, estocagem, e o pallet volta ao início da produção. Bem, isso eram mais ou menos os processos de pré-fabricados que eu queria mostrar. Tem outros processos ainda, mas vamos deixar isso talvez no início para esses tipos de processos. Vamos dar uma olhada agora em cases de empreiteiras, empresas de pré-fabricados. Um exemplo seria nos Caribes, uma fábrica bem pequena, enxuta, colocação manual de concreto, uma câmara de cura aberta, painéis maciças. Uma fábrica bem enxuta, a desmoldagem e o desmoldante, o pallet segue na próxima etação para a cofragem manual, ele segue para a armadura, recebe nessa posição o concreto, entra no transelevador, vai na câmara de cura, segue depois de 8 a 10 horas, no final, a desmoldagem e inicia a produção. Nessa pequena fábrica se produz 400 metros quadrados por turno, com 15 trabalhadores, então bem mais de 20, quase 25 metros quadrados de painéis por dia homem, num pequeno galpão. Esse é talvez um dos sistemas carrossel mais compactos que eu conheço. Agora, em contraste, uma mega fábrica, a maior fábrica no mundo, e isso na Tailândia, na Ásia, e isso abre já o case para o próximo exemplo que eu quero dar. Tailândia, Ásia, uma grande empresa, eles produzem por turno 2.500 metros quadrados com 25 trabalhadores, então eles têm mais de 100 metros quadrados por dia homem. Entrando agora mais no assunto de Tailândia, primeiro, com certeza, 50 anos atrás, 30 anos atrás, construção convencional, todos os paradigmas, mão de obra tem que ser barata, métodos tradicionais, tem cultura de construir desse jeito, o cliente quer isso desse jeito. E mesmo assim tinha um senhor, um visionário, que falou já 25 anos atrás, não, eu não vou seguir esses padrões, eu vou industrializar. E assim ele começou a trabalhar industrializando isso. A automação é bem completa, desde o computador para o planejamento e o controle da produção. A gente vai ver isso aqui, as telas, e tudo computarizado. Depois, a automação completa
de confragem com robô, a armadura completamente automatizada com telas eletrosoldadas, a concretagem e todo agora depois integrado, o alisamento, nivelamento. É uma grande fábrica e mesmo assim você vai se questionar por que isso num país de baixo custo de mão de obra. Até o almoxarifado apenas com 3 pessoas dias e noite. Eles estão construindo casas individuais como também prédios. Tudo isso com painéis estruturais ou autoportantes, tudo isso sem vigas e sem pilares. E quando a gente olha agora na trajetória dessa empresa, eles começaram em 1993, e eu vou mostrar uma foto como eles iniciaram. Depois, em 2004, com a primeira fábrica de pré-fabricados, e depois, cada 2 a 3 anos, mais uma fábrica, e cresceram até faturamento anual de 3 bi de dólares por ano. Esse é agora o nome da empresa Pruxa. Eles começaram em 93 com tecnologia parecida, vamos dizer, da MRV, com tecnologia de concreto in situ, com confragem túnel. Em 2004, entrou esse assunto que isso não mais satisfez a demanda, eles cresceram muito, e eles começaram realmente de pré-fabricar. Já em 2004, até muros bonitas, casas bonitas. 2006, eles começaram de texturizar o concreto já. Então, eles começaram de texturizar essas superfícies. Isso não são aplículos, isso está dentro do concreto. Em 2008, uma necessidade, como o crescimento que eles teve, mais uma fábrica, eles implementaram para banheiros prontos. Em 2010, eles começaram de verticalizar, com painéis estruturais. E isso é talvez o melhor, o mais interessante case que a gente vai ver depois uma filmagem ainda. Esse vídeo é um conjunto de 3 a 4 vídeos desse cliente Pruxa que você pode ver lá no YouTube. Você pode ver todos esses vídeos lá. As casas são de médio alto padrão. As obras são como uma linha de montagem. Já as obras também são uma linha de montagem com sequências padronizadas e em boa parte também por empresas terceirizadas. Parede maciça, alta qualidade de conexões para garantir a eficácia dessa montagem, milimetricamente sentado os painéis para minimizar qualquer retoque e qualquer retrabalho que você pode imaginar. E, claro, tudo isso também tem agora um trabalho de marketing. Você tem que quebrar com os métodos tradicionais, tem que quebrar os paradigmas desse país também e quebrar os paradigmas de culturas da construção que dominava a Ásia e a Tailândia também. Agora, prédios com uma alta taxa de armadura na fundação, principalmente, a gente vai ver isso mais uma vez, mas tudo isso com paredes maciças. E tudo isso, essa taxa de armadura, principalmente também porque elementos estruturais, paredes estruturais, resistindo terremotos até 7.0. Quando outras obras convencionais quebraram e tinham grandes patologias, essas deles resistiram muito melhor. E assim eles expandiram já, a Pruxa expandiu para a Indonésia, China, outros países, em toda a região. E tudo isso na Ásia, onde tem baixo custo de mão de obra. E você vai ver essas filmagens lá também, a tecnologia que eles usam, isso é para eles um argumento de vendas, quando eles vendem esses pré-fabricados e eles
gostam de falar sobre isso também aos clientes. E mais um detalhe, você pode comprar a sua casa pelo internet, configurando a sua casa, entregue em 35 dias no seu terreno. Então, isso é mão de obra barata, os paradigmas, etc. E vamos chegar agora nas conclusões. Exatamente isso é o assunto. Agora, vamos primeiro resumir o que a gente viu na Tailândia. Um país com mão de obra barata e até um índice de desenvolvimento talvez inferior ainda ao Brasil. Eles inauguraram essa fábrica em 1993 e cresceram até um faturamento agora de 3 bilhões de dólares no ano 2017. Eles têm uma capacidade de 1.500 moradias por mês. E eles, quando a gente está falando, eles já estão expandindo para a 7ª fábrica. Tudo isso, claro, expandindo aos outros países vizinhos. A situação financeira, isso era só um número que a gente pegou uma vez, eles têm uma margem bruta de 37%. Bem, agora vamos falar sobre conclusões. Tudo isso tem viabilidade, sim ou não? Vamos retornar e quantificar a produtividade, por exemplo, em metros quadrados instalados ou metros cúbicos de concreto por dia e homem. Quando você faz a consideração e a avaliação da viabilidade, você tem que considerar todas as possíveis economias. Claro, óbvio são a redução, por exemplo, na mão de obra direta, mas também na mão de obra indireta, porque você gerencia mais obras no mesmo tempo, porque é menos demorado e mais preparado, mais planejado. Você tem claramente os assuntos como menos material, você não utiliza mais reboco, você precisa muito menos ou talvez até nenhum acabamento com gesso. E quem sabe que você nem precisa um canteiro de obra porque você só tem uma dúzia de pessoas trabalhando na obra. E assim, as outras economias, como tempo, diretamente são, por exemplo, menos tempo de financiamento da obra, menos juros que você paga, menos vigilância. Tem uma cadeia de assuntos que entram nessa consideração de quantificar a viabilidade. E mais um intangível seria, por exemplo, patologias, retrabalhos, ou ganho da produtividade da obra quando você padroniza. Isso é exatamente o assunto de industrialização, isso é, talvez, tudo isso salienta o assunto de tudo isso tem viabilidade, sim ou não. Como a gente já fez alguns estudos no Brasil, a gente chegou na conclusão que a melhor rentabilidade, a maior viabilidade tem quando você constrói mais alto. Alguns exemplos, vamos viajar um pouquinho, primeiro Chile. Eles têm caso sísmico. Essa empresa usa parede dupla por causa do caso sísmico. E mesmo assim, eles têm total 13% de economia no custo total da obra. Vamos viajar ao Brasil. O exemplo da Olé Casas, mais uma vez. Eles têm economias, eles já rastrearam isso, por isso eles fazem isso, em grandes obras até 20% no custo total. Até o Romero, na sexta-feira passada, no webinário aqui, né, falou que ele tem um número expressivo nessa magnitude também de economias. Então, tudo isso nos volta para o assunto, isso tudo tem viabilidade.
E vamos concluir com mais uma consideração. Agora, repetindo, qual é o nosso objetivo principal de pré-fabricados? A gente quer utilizar painéis acabados, com todas as instalações, painéis acabados estruturais que não precisam reboco. Então, como se fosse o painel bem pronto com reboco, tá bom? Um exemplo no Brasil. Um prédio de 5 andares, só reboco externo. Um trabalhador reboca mais ou menos 10 metros quadrados por dia. Então, para uma fachada externa de 4.000 metros quadrados, se precisa 400 dias homem. Isso é só reboco externo. Vamos pegar de novo o caso no Brasil. Com o mesmo recurso de 400 dias homem, eles produzem 5.000 metros quadrados de painéis já no Brasil. Se fizer uma industrialização completa, você tem até 100 metros quadrados, até em cima de 100 metros quadrados por dia homem. E assim, você com 400 dia homem, você produz 40.000 metros quadrados de painéis. Então, comparando diretamente o mesmo recurso, 400 dias homem, nesse caso, só reboco externo de 4.000 metros quadrados de fachada, aqui a produção de painéis completamente acabados, 40.000 metros quadrados com o mesmo recurso. Se você inclui até a montagem, produção e a montagem, 400 dias homem constroem 5.000 metros quadrados. Então, tudo isso é a conclusão. Vamos resumir agora tudo que a gente ouviu. Tecnologias de pré-fabricados, painéis e lajes são tecnologias comprovadas por décadas no mundo inteiro. Eles oferecem uma grande flexibilidade, tanto para casas, tanto para prédios, tanto para empreendimentos comerciais. Nós vimos economias, tempo, custo, mão de obra, e todas essas soluções são disponíveis. Não é tecnologia nova. Muito obrigado. Olá, Martin. Excelente apresentação, muito bom. Temos algumas perguntas, Martin. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo você bem. Vamos começar com as perguntas. Então, vamos Perfeito. lá. Vamos lá. A Cláudia Catá está perguntando qual que é a produção diária de painéis de uma fábrica enxuta? A menor fábrica que eu mostrei aqui era 400 metros quadrados por turno. Se você fizer um turno por dia, sistema carrossel, né? Eu iria dizer um sistema carrossel se torna interessante a partir de 400 metros quadrados por turno. Ok. E nesse processo de industrialização, tem se usado o BIM em alguma obra? Todas as obras, todas as maiores obras estão com BIM. Né? Tipicamente, você pelo menos quer utilizar o planejamento da montagem e, na verdade, você já está nesse ponto já com o BIM. Excelente. Como que a indústria de materiais e a construção civil vem se preparando para a indústria 4.0? Você entendeu? Claro, 4.0, né? Isso. Como que a indústria de materiais vem se preparando para essa indústria, né? Todas as nossas máquinas, todas as instalações são completamente preparadas para a indústria 4.0. Todas as máquinas são conectadas pelo internet, monitoramento 24 horas, com todos os tipos de previsões de manutenção preventivas, etc., tudo planejado por computador. E nós estamos até pensando já de embutir
informações de 4.0 até dentro do painel também. Um microchip, por exemplo. Você falou muito sobre economia, né? Esse processo de industrialização aí, ele tende a ser bem econômico, né? A redução de hora-homem, material, inclusive. Quanto que custa, em média, um metro quadrado de uma casa pré-moldada? Isso depende agora muito da obra. Se você pegar uma casa pequena, provavelmente metro quadrado construído, né? Custo na faixa de R$ 300 por aí. O painel custo entra na faixa de R$ 70, mais ou menos, dependendo como você está configurando, dependendo da taxa de armadura, mas começa mais ou menos nessa faixa. Ok, tá. A sustentabilidade é uma abordagem que vem ganhando cada vez mais importância na construção. Você pode falar um pouco dos ganhos de sustentabilidade com as soluções industrializadas que apresentou? Sim. Na verdade, uma filmagem mostrou isso um pouco quando você fez a limpeza do pallet. Aí, de cada pallet, quando você faz essa limpeza automatizada, você tem menos de uma mão de, talvez uma pá de sujeira total. Isso é o material desperdício que você tem nessa fábrica. Você pode rastrear isso diretamente na estação de limpeza. Comparando isso com obras convencionais, tem publicações que falam até que todo o lixo urbano, mais de 30% até 50% vem das obras convencionais. Então, tem muito para ganhar com pré-fabricados. Ok. No Brasil, como que estão os processos de fábrica sistema carrossel? Nós temos principalmente, eu iria chamar uma fábrica, tipo carrossel, eu conheço uma segunda fábrica. Nós estamos iniciando, vamos dizer. E exatamente isso é também o meu propósito aqui. Eu acho que o tempo chegou para o Brasil também de reconsiderar e industrializar mais as nossas fábricas e utilizar, talvez não essas tecnologias totalmente avançadas, isso tem bem em etapas, mas de um certo ponto temos que começar agora. Ok. Uma pergunta técnica. No caso, como que funciona, como que se garante a impermeabilização das juntas no caso de parede maciça? Tem vários métodos. Eu mostrei só um método com essa bisnaga especial para concreto, para painéis maciços. Tem outros métodos ainda. A minha proposta seria até que a pessoa interessada pode entrar em contato comigo para discutir isso em mais detalhes. Eu tenho todos esses detalhes. Ou talvez voltar e planejar mais um webinar ainda, especialmente sobre esses assuntos que são, por exemplo, conexões, e um dos assuntos mais importantes dos pré-fabricados, ou o assunto de impermeabilização. Excelente. Não, com certeza a gente vai gostar muito que você possa voltar e ministrar um novo curso para a gente, né? E nós colocamos à disposição o e-mail do Todos pela Construção, que é todospelaconstrução@ethos.solutions, e nós poderemos responder as perguntas que todo mundo precisar. Marte, eu agradeço a sua participação. Agradeço a sua participação, tá? Agradeço em nome da Etos Soluções, em nome da ABCP, em nome da Construliga, da Construline, que é uma iniciativa que nasceu aí depois da criação do Movimento Todos pela Construção, do Sebrae Nacional e do SNIC. Muito obrigada por participar desse movimento conosco. Obrigada a todos por participar desse curso interessantíssimo com o Martin. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde.